Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui a nossa live. Daqui a alguns minutinhos iniciamos o bate-papo aqui sobre engenharias, com a presença dos professores Ubiratã e Carlos. Daqui 2, 3 minutinhos a gente começa a live, tá bom, pessoal? When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moon. Everybody here is out of sight. They don't bargain, they don't bite, they keep things loose, they keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Fun and we never fight. You can dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os participantes aqui do mês da carreira. É um grande orgulho ter a presença de todos aqui nessa manhã. Primeiramente, eu gostaria, além de agradecer a presença de todos, também pedir desculpas, né? O painel tinha o nome de Gerdau e a visão do engenheiro, né, no mercado de trabalho, porém o time da Gerdau teve um pequeno problema aí com a agenda deles e não conseguiram participar, porém a gente está com a ilustre presença de duas feras aqui do nosso time, o professor Ubiratã de Carvalho Oliveira, né, engenheiro mecânico e com mestrado em física nuclear. Deve ser difícil, né, professor, fazer mestrado em física nuclear? O senhor teria salvo Chernobyl? Nem tanto. Bom dia. Então, o professor Ubiratã, além desse currículo de peso, ele também atualmente ocupa o cargo de coordenador das engenharias do IBMEC do Rio de Janeiro e também é professor tutor da Universidade Estácio de Sá desde 2001, já foi coordenador das engenharias da Universidade Estácio de Sá de 2009 a 2015, foi professor da Academia Militar das Agulhas Negras de 2009 a 2011 e, como comentei, ele é professor coordenador também no IBMEC de 2012 até o presente momento. Um bom dia, professor. Obrigado, Caio. Um bom dia a todos os participantes. Eu sou engenheiro mecânico, como o Caio falou, eu fiz o Instituto Militar de Engenharia. Meu mestrado também foi lá no Física Nuclear e estou terminando agora meu doutorado também na área de Física Nuclear na UFRJ, na própria UFRJ. Eu gostaria de fazer um chamamento a vocês em três aspectos. Eu gostaria de falar um pouco sobre o aluno de engenharia,
da importância do engenheiro no mercado, né, e falar, por fim, sobre a empregabilidade do engenheiro, né? E aí tudo em cima da minha carreira, daquilo que me ensinaram nos bancos escolares, lá no IME, da minha carreira como docente e como empresário, que ainda sou. Bem, para falar sobre o aluno de engenharia, eu preciso fazer mais que uma quebra, mostrar uma quebra de paradigmas. E eu vou voltar um pouquinho no tempo de vocês. Repara que vocês, os alunos de engenharia, o aluno de ensino médio, o aluno de ensino fundamental, ele é treinado para fazer prova, né? É uma coisa estranha e não está errado. Mas o aluno, ele é testado praticamente, eu até brinco, né? Desde que nasceu. Quando uma pessoa nasce, faz o quê? Primeira coisa, teste do pezinho. É o primeiro teste da vida de uma pessoa, né? Faz logo o teste do pezinho. E repara que ele vem sendo testado o tempo inteiro até terminar o ensino médio. Ele já entra no ensino médio pensando qual é o bizu do Enem. O mais estranho disso é que o que a gente não percebe é que o aluno ele estuda para fazer prova. Você estuda para o que cai na prova, qual é o bizu da prova, né? E aí, quando a gente vai para uma faculdade, e eu concito isso a todos vocês, eu estimulo meus alunos e eu acho que tem que ser dessa forma. Você tem que esquecer prova. Poxa, Bira, mas eu não vou mais fazer prova. Não, você vai fazer prova. Mas você não tem que estudar para fazer prova. Você tem que estudar para saber. Repara que no momento que você estuda para fazer prova, você coloca a prova como a causa do teu estudo. Estudar para saber, venha o que vier, consequentemente você fará uma boa prova. Então esse é o primeiro conselho que eu dou a todos vocês. E eu provo que isso dá certo. Tá? Cada um de vocês deve ter na vida algum momento que você tenha estudado para fazer algo, para explicar a um amigo, um primo, alguém, um parente qualquer. Repara como você ficou fera nesse assunto. Por quê? Porque você não tinha sobre o ombro o peso de fazer prova. Então, quando você estuda sem o peso de fazer prova, você estuda para saber, seja para explicar alguém ou para entender aquele conteúdo, você entende, você coloca dentro de você muito mais fortemente aquele conteúdo. É uma quebra de paradigma. O aluno, principalmente de engenharia, ele tem que atentar para esse detalhe. Ele tem que estudar para saber. Eu até brinco do seguinte, existe uma caixa de ferramentas de conteúdos e você tem que encher a sua caixinha de ferramentas. É óbvio que você não vai terminar tua graduação sabendo tudo que você aprendeu. Mas aqueles conceitos principais, os mais principais, eles têm que ficar dentro da sua caixinha de ferramentas. E lembrem-se, quando você estiver no seu mercado de trabalho, quando um problema aparecer para você, você não vai poder falar, põe isso numa prova, porque se não puser numa prova eu não sei fazer. Você vai ter que dar uma solução. E olha, é impressionante quando você está no mercado de trabalho, num chão de fábrica, quando um problema ocorre em que paralisa toda a produção, creiam, todos olham para o engenheiro e esperam dele uma solução. Ele, se pudesse, se olharia também. E ele tem que falar alguma coisa. E ele vai falar algo muito em cima da caixinha de ferramenta dele. Se tiver mais cheia ou mais vazia. E você tem que falar. Nem sempre você vai dar a solução ótima. Mas uma solução boa já é um caminho para depois você evoluir para uma solução ótima. E encher a sua caixinha de ferramenta significa você deixar de estudar para fazer prova e aprender aquilo que teu professor, que teu mestre que está ali na frente está te passando e ele tem muito conteúdo para passar. Absorve aquilo, porque você vai fazer a diferença nisso se você vai ser o melhor ou o pior engenheiro. A outra coisa que eu queria fazer um chamamento é que eu queria trazer vocês para uma realidade da importância do engenheiro hoje em dia. Observem, a tecnologia, o crescimento tecnológico, o avanço tecnológico é exponencial. Um médico, quando vai fazer uma cirurgia por videolaparoscopia, por exemplo, quem fez aquele equipamento? Não foi um médico, foi um engenheiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um advogado? O advogado vai no fórum e vai escanear com o seu celular uma petição de um cliente, vai mandar via web para o seu cliente. Mas quem fez o scanner, o celular, a transmissão, foi um advogado? Não, não foi um advogado, foi um engenheiro. Mas espera aí, um dentista, quando vai fazer um implante,
Hoje em dia existem máquinas que você contrata e um técnico vai lá, fotografa a boca do paciente e isso é mandado para uma empresa que começa a fresar, CAD/CAM, um implante com precisão cirúrgica e na coloração dos dentes do paciente. Poxa, mas quem fez aquilo foi um dentista? Não, foi um engenheiro. Ouso dizer que o progresso científico e tecnológico de todas as carreiras, hoje em dia, está atrelado à engenharia. Percebam a importância da engenharia. A engenharia está num crescimento exponencial violento, porque hoje em dia o avanço tecnológico das outras carreiras dependem do engenheiro. E nós, enquanto engenheiros, não podemos ficar alheio a isso. É por isso que eu digo que nós temos que estar sempre atentos às novas tecnologias, porque essas tecnologias criadas por engenheiros são mercados de trabalho para nós. Tá? Então, eu concito vocês a entender a importância do engenheiro no cenário de uma nação, de um país. Precisamos cada vez mais disso. Ou vocês acham que a tecnologia vai parar? A ciência não vai parar. Tá? Ou vocês acham, qual é o próximo salto qualitativo que nós vamos ter? Não sei. Eu ouso dizer que nós vamos, por exemplo, daqui a pouco, deixar de precisar disso aqui. Por que nós precisamos de um meio físico para as coisas serem escritas ou impressas? Por que não no ar? O ar tem moléculas, o ar pode ser um meio físico, por que não? O advento da tecnologia do 5G, Singapura já está trabalhando com 6G. Qual é o próximo salto que isso vai permitir? Será que a holografia vem a rebalde? Porque a holografia, hoje em dia, é uma coisa que a gente não tem por transmissão de dados. Será que com os adventos de 5G, 6G, será que, por exemplo, hoje eu não poderia estar sendo holografado num determinado local, todos vocês holografados para aquele local, havendo uma interação entre todos nós, como se nós estivéssemos lá? Olha, o progresso. Isso é ciência, senhores. E ouso mais ainda dizer, isso é engenharia. Entendam, vocês fazem parte desse clube. Essa é a engenharia nossa, é a engenharia apaixonante. Para falar em termos de emprego, eu como empresário, como docente, eu gostaria de deixar um conselho, uma orientação a vocês e um chamamento, convidar vocês a terem atenção a um determinado detalhe, que é o que o mercado tem mostrado muito para a gente. Principalmente hoje em dia, senhores, nós somos contratados pelas nossas competências técnicas, mas somos demitidos pelas nossas competências comportamentais. E é isso que eu queria trazer a você que está buscando um estágio, que está buscando um emprego, e o mercado está se tornando cada vez mais amplo, seja na engenharia de produção, porque tem não só o chão de fábrica, o mercado financeiro. Aliás, o mercado financeiro está absorvendo muitos engenheiros pelo raciocínio lógico, pelo raciocínio abstrato, seja na parte econômica, o engenheiro de computação, com criptografia de dados, segurança de dados, Big Data. O mercado está amplo para todos nós. Mas a atenção ao comportamento é que vai fazer, hoje em dia, você perpetuar um pouquinho mais nesse seu estágio, no seu emprego. E quais são esses comportamentos que eu julgo que o mercado tem nos sinalizado com maior importância? Eu vejo visão, eu vejo centralidade, tá? Que a pessoa tem um autocontrole, principalmente. Eu vejo adaptabilidade. Você tem que conseguir se adaptar ao novo meio que você está e às mudanças que, porventura, a empresa... Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai estar atrelado à empresa. E, por fim, uma quarta e última característica que eu digo que é muito importante ter é a empatia. Tá? Você não pode ser uma pessoa que não tenha essas características. E creiam, o mercado olha muito isso. Volto a dizer, atentem para esse detalhe. Seria uma orientação final que eu poderia dar a todos vocês. Não esqueçam jamais disso. Você pode ser muito bom, muito competente tecnicamente, mas você é demitido hoje em dia pelas suas competências comportamentais.
Eu queria desejar um enorme sucesso a todos vocês, dizer que vocês fazem parte de um clube magnífico, que é o Clube das Engenharias, e nós somos muito bons por isso. Tá? Eu gostaria de passar aí a palavra ao meu amigo Carlos, para ele dar prosseguimento aí, e aí estou à disposição no final para as dúvidas. Caio, obrigado. Seu som, Caio, está desligado, seu som. Opa, perdão. Cenário do mundo atual, né? Bom, professor Biratã, muito obrigado pela sua fala. Foi um excelente discurso, né? E realmente, nós somos treinados para fazer provas, mas o mundo real é muito além do que uma prova de vestibular, né? E sim, vai trabalhar muito essas competências hard, soft skills, né? A empatia. Exatamente. Né? Então, e o engenheiro está no centro desse mundo VUCA, né? Do mundo volátil, complexo, ambíguo, e ele é um grande transformador, muito por causa da própria criatividade que o engenheiro carrega em si, né? Ele tem todas as competências técnicas, mas como o senhor professor falou, ele carrega o fator de poder criar, né? Os engenheiros são os nossos Michelangelos e Leonardo da Vinci do mundo moderno, né? Então, esses foram grandes precursores, né? E continuam inspirando os nossos jovens. E hoje a gente tem diversos outros nomes incríveis do mundo da engenharia. E, de fato, sem os engenheiros, o mundo seria um pouco mais lento, talvez. Eu trabalhei durante anos em faculdade de engenharia, né? Apesar de não ser engenheiro, eu acabei tendo algumas características do mundo dos engenheiros, né, dentro da minha rotina de trabalho, porque assim, né, tem que ter a exatidão, mas tem que também ter a criatividade, tem que ter a volatilidade para entender. Muito obrigado pela fala. E o que me causa um pouco assim, um pouco mais atenção, Caio, é o raciocínio cartesiano, que é normal do engenheiro, e ele acha que isso é tudo. E hoje em dia isso não é tudo, você tem que se abrir a novas frentes também. Como depois vamos fazer esse bate-bola, né, sobre a questão das competências, né, e aí a gente pode discutir um pouco sobre egos e tudo mais, né, mas muito obrigado pela fala. Bom, agora a gente teve esse início impactante aqui com a fala do professor Ubiratã, e agora eu vou convidar aqui também o nosso grandíssimo professor Carlos Barateiro. Ele tem a sua graduação em Engenharia Mecânica pela Unicamp, MBA em Gerenciamento de Telecomunicações pela Fundação Getúlio Vargas e também em Direito Ambiental pela UCAM, e também possui certificados em Project Management pelo PMI, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é consultor técnico nas áreas de mediação e automação, gestor nacional dos cursos de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e de Controle de Automação dentro da Universidade Estácio de Sá e também coordenador do curso de Engenharia Civil e Mecânica. E por final, né, o currículo extenso do nosso grande professor doutor Carlos, ele é professor também de engenharia para graduação e pós-graduação. Um bom dia, professor. Eu soube que a sua apresentação vai ser muito também uma provocação do que os nossos alunos de engenharia têm que pensar sobre o mercado do futuro, principalmente pós-pandemia, é isso, professor? Eu ouvi, primeiro, bom dia a todos, né, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Ouvir as palavras do professor Ubiratã é sempre algo bastante incentivador, né, do que a gente entende que é engenharia, né, e essa apresentação, só para contextualizar, né, eu trabalhei 30 anos no mercado, principalmente no mercado industrial de óleo e gás, né. A minha carreira acadêmica, na realidade, começou há menos de 10 anos, né? E, para mim, isso foi algo muito importante, né? Que é conhecer como os processos são feitos, né, na indústria, né? E depois ir para a academia exatamente para a gente estudar e entender como a gente pode melhorar esses processos, né? Como o professor Ubiratã disse, a engenharia é muito dinâmica, né? E essa apresentação que foi preparada para esse evento, né, mostra um pouco aí
do que se espera, né, dos futuros profissionais, né? Na verdade, o que a gente se assustou com tudo que aconteceu da pandemia, né? Mas, na realidade, as pandemias são cíclicas, não são de hoje, tá? O mundo sempre teve grandes catástrofes, né? E o que eu posso dizer é que o mundo sempre saiu melhor das catástrofes do que quando ele estava antes de entrar, né? Então, aliás, como todo evento fora do normal, né, o ser humano ele é muito criativo, né? Eu acho que essa é uma característica do ser humano, né? A gente consegue se adaptar, mesmo porque se a gente não se adaptar, a gente não sobrevive, né? E com certeza também o mundo vai sobreviver ao que nós estamos passando agora e vai sair muito melhor do que entrou, tá? Então isso não me causa surpresa, não me causa problemas, tá? O que a gente pode falar é que o mundo não vai ser mais o mesmo, tá? Isso com certeza, tá? Principalmente porque a grande diferença em relação aos problemas anteriores, às pandemias anteriores, às grandes crises anteriores, é que o mundo é cada vez mais tecnológico, né? O professor Ubiratã frisou bastante isso, né? Então, a tecnologia está em tudo hoje, tá? E o engenheiro está em tudo hoje, né? E o grande problema é que essa tecnologia vai muito rápido, ela se desenvolve muito rápido, tá? E nós temos que nos adaptar a esse desenvolvimento, a essa rapidez, tá? Certa vez eu vi uma apresentação que eu nunca esqueci, que se falava o seguinte, né? Pô, em 5 anos, a tecnologia muda muito rapidamente, né? Eu sou da época que a gente convocava inspeção dos órgãos dentro da nossa empresa por telegrama. Eu vi nascer o fax. Eu vi a internet surgir, tá? E eu vi a internet surgir com a estupenda velocidade de 150 bits por segundo. E o meu filho hoje reclama quando não tem 20 mega aqui em casa. E eu digo que eu sobrevivi com 150 bits, ele provavelmente vai sobreviver com 20 mega, né? Eu vi surgir os e-mails, né? Eu vi surgir o WhatsApp. E eu vejo que a geração de hoje não gosta de e-mail. Como eu acho que também não vai demorar muito, o próprio WhatsApp vai sumir. Então, e aí a questão é, se em 5 anos se desenvolve tão rápido, né? Como nós preparamos o engenheiro para isso? Porque muito provavelmente ao longo do curso as tecnologias mudaram, né? E eu nunca esqueci uma frase que me contaram uma vez, um educador me passou, que é o seguinte: eu tenho que formar um engenheiro para que ele saiba pensar, né? Se ele tem capacidade de pensar, ele foi treinado para pensar, não importa qual seja a tecnologia que vai vir pela frente, ele vai se adaptar, tá? E o que o professor Ubiratã comentou sobre a caixinha de conteúdo de ferramentas é fundamental, né? Ele tem que ter essa caixinha prévia, né? Exatamente para facilitar esse processo de adaptação, né? E isso vai ser cada vez mais rápido. Quer dizer, o Covid, na realidade, está acelerando isso, tá? O mundo aprendeu muitas coisas com o Covid, né, com essa pandemia. Principalmente, eu acho que vai se pensar um pouco aí as questões da globalização sem um grande controle, né? Eu acho que vai ter uma regionalização maior, uma produção maior, né? Exatamente porque os países perceberam que é um risco considerável, né, quando acontece uma situação dessas, né? Então, muito provavelmente algumas coisas vão ser repensadas nesse aspecto, tá? As empresas aprenderam bastante, né? As empresas aprenderam que elas têm que se adaptar muito rapidamente, tá? Elas têm que ser muito elásticas, né? Antigamente nós montávamos uma linha de produção que ficava 30 anos, tá? Hoje, uma linha de produção, muitas vezes, ficou meses, tá? E as empresas têm que se adaptar a isso, e mudar os métodos, mudar os procedimentos, né? Nós temos sempre que nos questionar, né, se nós estamos fazendo da melhor forma possível as coisas, né? E esse é um questionamento que as empresas estão se fazendo a qualquer momento, a todo momento. E um profissional bem qualificado, né, ele consegue contribuir nesse cenário.
né? E por isso que é importante uma boa formação. Tá? O profissional tem que ter uma boa formação e ter essa capacidade de ser flexível, de poder se adaptar. As empresas precisam disso mais do que nunca. Mais do que nunca. Tá? O crescimento de tudo que é relacionado ao online vai ser maior, cada vez maior, né? Então, e eu não estou falando nem do nível de uma comunicação wireless numa fábrica, né? Não é só isso, mas as atividades estão mudando o conceito, tá? E nós estamos aprendendo uma série de coisas, né? Inclusive o ensino está se adaptando, né? E isso vai ser cada vez mais presente, tá? As pessoas não querem perder mais tempo se deslocando, tá? As pessoas não querem perder mais tempo carregando uma série de dispositivos, uma série de cartões, tá? Então, essa economia do sem contato vai crescer cada vez mais, tá? Todas as regulamentações vão ser revistas, né? Basicamente, os regulamentos foram feitos por uma outra situação, né? Uma outra realidade, né? E o mundo hoje, nós tínhamos constituições que ficavam 100 anos, 200 anos. O mercado muda muito rápido hoje, tá? A tecnologia está forçando essa mudança, tá? E as regulamentações vão ter que se adequar também a isso, tá? Não tem como não ser diferente, tá? Alguns paradigmas nossos vão ter que mudar, não só nossos, mas das empresas, dos profissionais, né? Vão ter que mudar, tá? A forma da gente pensar, a forma da gente agir, tá? Tem que mudar nesse novo contexto. Tá? Nós faz parte do nosso processo de mudança, nosso processo de adaptação. Tá? E isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. Setores inteiros vão ser transformados. Tá? Quando nós estudamos a evolução, né, desses cenários, né, eu posso citar que lá no começo do século XX, né, tinha o embate dos carroceiros com os primeiros veículos com motor a vapor, né? E os carroceiros, na época, se questionavam, né? Comentavam que o carro a vapor colocava em risco a vida das pessoas que circulavam, né? Que era mais seguro andar com um carro puxado a burro, não uma carroça puxada a burro, né? O transporte era feito assim, né? E não adiantou nada, né? Os carroceiros espernearem, porque o carro se firmou, né? E quando eu vejo hoje um taxista reclamando do Uber, né, eu vejo que isso é uma reclamação que não vai dar em nada, ou seja, o Uber vai acabar, essas tecnologias vão acabar suprimindo o taxista. E se eu fosse a pessoa do Uber, hoje eu me preocupava porque talvez ele também seja substituído em breve pelo transporte autônomo, né? Então, isso é parte do processo de mudança. As coisas estão mudando, tá? Todos os segmentos vão mudar, tá? E por isso que a criatividade é fundamental, tá? Para a gente poder acompanhar essas mudanças, tá? Tendências tecnológicas que já estavam sinalizadas estão se antecipando. Então, o uso da inteligência artificial, por exemplo, né, é fundamental hoje. Cada vez mais vai ser utilizado, né? Quem lembra uma propaganda de um banco recente, né, onde aparecia uma atendente virtual falando com linguagem, no começo da propaganda, falando uma linguagem de máquina, né, bem metalizada, né, e ao final a atendente falava com uma voz normal, né, isso é uma mensagem subliminar de uso da inteligência artificial, né? Então, óbvio, o computador que está fazendo esse atendimento inicialmente, né, precisa se adaptar ao linguajar das pessoas, né? Uma pessoa, quando ligar nesse banco para pedir o saldo, para o assistente virtual, né, óbvio que vão ter sotaques diferentes, formas diferentes, e esse sistema vai aprender, né? E vai aprendendo com o tempo, ao ponto que depois de um período de aprendizado, esse sistema está falando como se fosse um atendimento normal, de uma pessoa normal. Tá? Isso é um exemplo banal, né, do uso de inteligência artificial e o poder que isso tem. Tá? Então, o que a pandemia fez foi acelerar esses processos. Né? Cada vez mais nós estamos tendo que fazer uso desses recursos. Né? Transformação digital,
toda essa etapa não é mais uma questão de oportunidade, de escolha, tá? É imperativo. Tá? As empresas não podem prescindir disso. Elas têm que se adaptar e têm que utilizar isso cada vez mais. Tá? E se as empresas vão utilizar, nós, usuários, também temos que utilizar, temos que nos adequar. Tá? O professor Ubiratã deu o exemplo dos impactos da engenharia, né, nos vários segmentos. Né? Um médico hoje ele tem muito contato com equipamentos eletrônicos, dispositivos eletrônicos. Tá? A nossa vida é ligada nessa parte tecnológica. Tá? A tecnologia é fundamental. Tá? Então, essa transformação, esse processo todo, não tem volta. Tá? Cada vez mais nós vamos ter cada vez maiores aplicações. E nós temos que entender que se antes a nossa limitação era a velocidade da banda, custo de processadores, dos microprocessadores, né? Esses custos estão diminuindo, a velocidade está aumentando muito. Então, o que vem pela frente é a nossa criatividade de criar aplicações. Né? Os equipamentos são relativamente dominados, as tecnologias estão dominadas, estamos aperfeiçoando cada vez mais essas tecnologias. Então, vocês podem ter certeza que o que vem pela frente é muito maior, tá? Muito mais rico do ponto de vista de aplicações. As mudanças serão constantes, mais rápidas, isso não tem como a gente esquecer, tá? Vai sobreviver quem for flexível, quem for se adaptável, né? Charles Darwin já falava isso, né? Quer dizer, isso há mais de 100 anos atrás. Então, a gente não tem dúvida de que a gente precisa saber se adaptar, tá? E vai sobreviver nesse mercado os que conseguem se adaptar, tá? O professor Ubiratã citou muito disso, tá? Nós temos o profissional do futuro, ele tem que ter muitas qualidades, até ter mais até qualidades relacionadas ao ser do que propriamente ao saber técnico, tá? São as atitudes comportamentais, a forma de agir, né? Isso é fundamental, tá? Óbvio que o saber técnico é imprescindível para um engenheiro, né? Para qualquer profissional, né? Mas o ser, tá? As características ligadas à pessoa, né? A forma como ela age, né? Como ela encara a vida, como ela se defronta com os problemas, né? E isso dá as condições para que ela possa criar soluções. Tá? Então, o ser é fundamental. Então, isso é uma coisa muito importante daqui para frente. Tá? O que eu posso finalizar é, recomendo aos que estão começando no mercado, que estão começando a sua carreira, iniciando a sua carreira, né? Desenvolva as habilidades, tá? Adquira conhecimentos, isso é fundamental, crie, faça, erre bastante. Tá? As pessoas de sucesso não foram as pessoas que nunca erraram, pelo contrário, elas erraram muito. O pessoal fala muito do Steve Jobs, mas ele chegou a ser demitido da Apple, uma certa época. Tá? Então, errar faz parte do jogo. Se você não quer errar, você fica em casa assistindo Netflix. Tá? E é capaz, inclusive, de se errar, escolher o filme errado. Né? Então, errar faz parte do jogo. Acerte, né? Procure acertar mais do que erre, né? Porque o segredo do cara de sucesso é o cara que acertou mais do que errou, né? E seja feliz. Né? Ninguém passa pela cabeça de você levantar de manhã cedo para trabalhar na tua profissão e se isso não te traz felicidade. Né? Não existe coisa pior do que você trabalhar em algo que você não gosta. Né? Escolha um curso bom, de preferência em engenharia, né? Eu concordo com o professor Ubiratã, que isso aí é uma área que a gente gosta, né? E aprende a gostar cada vez mais praticando, né? Mas a felicidade é fundamental para qualquer profissional. Tá bom, pessoal? Desejo a todos isso, felicidade para todos e sucesso profissional. Um abraço, gente. Muito obrigado, professor Carlos. Também bater palmas aí pela excelente fala. E também eu acho que é muito uma outra fala que provoca muito, né? A gente sair do centro, né? Da nossa zona de conforto. Eu acho que o estudante de engenharia ele tem que estar sempre fora da zona de conforto, né? Pensar, o velho jargão, pensar fora da caixa, né? Entra dentro da caixa, mas sai para pensar fora da caixa e resolver os problemas do mundo afora. E muito do que você falou, né? O mundo convive com catástrofes, né, e se supera, e o mundo vem se superando cada vez mais rápido, né? O pulo de inovação que a gente deu
de 1940 até 1990 foi muito mais lento do que a gente viveu dos anos 90 até o presente momento, né? Então, as gerações que estão vivendo, né, da geração X, os baby boomers, os millennials, e agora a geração Z, Y, beta, gama, bom, a gente não sabe até qual geração vai surgir, mas é muito do que até o próprio Schumpeter falava, né, da obsolescência programada e da destruição criativa, né, porque a inovação é promovida através dessas obsolescências e dessas destruições, e se o engenheiro não tiver atento a esse ponto, ele vai ficar obsoleto, né? Como vocês mesmos mencionaram, né? Então, o errar faz parte, mas estar sempre criativo e sempre atento faz parte do currículo para esse estudante de engenharia entender o mercado que ele vai trabalhar. Como é que é a visão de vocês, professores? Só começando, o que eu posso falar é o seguinte, né? Que eu acho que, primeiro, é extremamente importante para qualquer profissional que ele participe das mudanças, né? Quando você não participa da mudança em qualquer coisa, é um problema, tá? Porque significa que muito provavelmente você não vai estar lá na frente na hora que a mudança foi implementada, tá? Então, além da formação, quer dizer, além da caixinha de conteúdos, de ferramentas, né, das suas habilidades, é querer fazer, né? Eu quero fazer, eu quero participar, né? Eu quero ser ativo em qualquer coisa, né? E isso é uma característica fundamental para qualquer profissional, tá? Muitas vezes eu vejo algumas apresentações falando do que se espera do profissional do futuro, né? Eu trabalhei na indústria há mais de 30 anos, né? E eu não vejo muita diferença do que a gente sempre procurou nos profissionais do passado também, tá? A gente sempre procurou gente que participasse, gente que fosse criativo, né? Pessoas com responsabilidade e pessoas com conhecimento técnico, não tenha dúvida disso, né? Demissões não ocorreram só agora, né? As demissões ocorrem desde que o trabalho foi criado, né? Então, eu acho que esse é um papel importante, né, para qualquer profissional, querer ser um profissional bom, né? Isso faz toda a diferença. Eu acrescento ao Carlos o que ele falou, e é fundamental o que o Carlos tocou no assunto, que é a proatividade. Esse querer é fundamental. Eu cito um exemplo que ocorreu comigo. Eu participei numa época, eu estava numa indústria em que trocaram os tornos, aquele velho torno Nardini, por um CNC, um comando numérico. E quem disse que a gente conseguia convencer o torneiro a se atualizar para um torno CNC programável? Foi uma coisa absurda. Primeiro porque ele achava que a gente estava querendo desmerecer o trabalho dele, né? Ele entendia isso, que ele não servia mais, então, para a empresa. Repara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que estar atento às tecnologias, como o Carlos falou, e mais ainda, querer se atualizar, querer estar um pouco... Você nunca vai estar na crista da onda da tecnologia, esquece. Isso não vai existir. Assim como você nunca vai deixar de errar. E é saudável que você erre, porque é nos erros que a gente cresce, é nos erros que a gente amadurece, é nos erros que a gente evolui tecnicamente e profissionalmente. Mas a proatividade, a capacidade de querer aceitar e modificar é que se torna fundamental e que resume aquilo que a gente chama de adaptabilidade. Muito bacana. Gostaria só completar um detalhe, né? E o professor Biratã tocou bem nisso, né? É o medo do profissional de perder o emprego, né? Com a tecnologia, né? O que eu digo é o seguinte, sempre eu comento, né? Se o trabalho ele é repetitivo, né? Se eu fosse você, eu me preocuparia que muito provavelmente você vai perder o emprego mesmo, tá? Porque um robô vai te substituir. Tá? Se o trabalho não tem muito tomada de decisão, né? Não precisa de inteligência, né? Você vai ser substituído por um equipamento digital,
tá? E esse é um dos grandes motivos porque a gente precisa estudar. Tá? Porque o robô, por mais que a inteligência artificial esteja progredindo, né? Mas o robô ainda não é excepcionalmente bom para tomada de decisão. Tá? E o robô não é excepcionalmente bom, aliás, a criatividade de um robô é zero. Né? Ele é programado para fazer muito bem, ele não é programado para pensar. Né? E isso é o que faz a diferença do profissional do futuro. Né? É a capacidade de pensar. Né? E para a gente pensar e tomar decisões, né, nós temos que estar preparados. Então, se eu não tiver preparo, né, eu vou ser substituído por um robô. Né? Porque se eu não estou preparado, eu vou ter que executar uma atividade rotineira, né? Vou ficar limitado a isso, e eu vou ser substituído, provavelmente, lá para frente. Né? O robô é burro, né, Isso é fundamental. O robô é burro, né? Porque a gente é que o humano coloca os dados. Até mesmo, como o Carlos falou, para quem tem o robô que tem inteligência artificial, a inserção dos dados para que ele se retroalimente é feita pelo ser humano, que pode enganá-lo e que pode inserir dados errados. Excelente fala dos professores. Eu acho que um dos sinais que a gente pode perceber através da fala de vocês é que um novo ouro, uma nova mirra, um novo petróleo está surgindo, que são os dados, né? E os engenheiros estão tendo que aprender a manipular e trabalhar com esses dados, né? Principalmente com segurança, como transformar ela, machine learning, né? Internet das coisas, a própria cidade está mudando, né? O conceito de cidade criativa e cidade inteligente vem emergindo, né? Governos, planos municipais de cidades inteligentes vêm surgindo para tratar como 5G, a internet das coisas, a indústria, a prefeitura e o bem-estar da cidade vai tá tudo sincronizado, né? E muito através do que vocês mencionaram, através da inovação que o engenheiro vai poder propiciar. Então, é importante o engenheiro entender que ele é um ponto fundamental nesse processo de transformação e que ele tem que sair da zona de conforto mesmo, né? Dado é a rocha, a informação é o diamante. Tá? A informação é que gera conhecimento, né, que permite a gente gerar. Então, dados cada vez mais vão ser mais disponíveis em tudo. Né? Minerar esses dados e tirar aquilo que é importante, tirar informações desses dados, né, e usar isso de uma forma inteligente, né, esse é o papel do profissional. Né? E para isso tem que estar preparado. E aproveitando o gancho, a gente tem uma pergunta aqui de um aluno que é mais ou menos nessa linha, né? Que o aluno perguntou: gostaria de saber o que o coordenador tem a dizer das tendências, inovações e oportunidades da carreira na engenharia de energias renováveis. Aguardo o comentário do entrevistado. Muito obrigado. E o outro entendeu, ele passou aqui, né? Vejo que a revolução tecnológica é algo que vem ocorrendo há muito tempo. Pode-se dizer que essa pandemia deu uma acelerada ou uma abertura na mente de quem estava sendo resistente às mudanças tecnológicas? Após pandemia, será uma adaptação ao futuro? E, por final, participar das mudanças pode ser entendido como vestir a camisa? Vou deixar o Biratã responder a segunda. Que foi um aluno, achei legal a forma que ele colocou. É correto afirmar que o caos gera renovação e transformação? Vamos lá. Primeira das energias renováveis, trabalhei no mercado de óleo e gás e eu posso falar bem sobre essa área. Tá? Óbvio que o óleo e gás não vai deixar de ser importante ainda durante muito tempo. Tá? Não pelo transporte, mas principalmente por causa dos derivados. Tá? Nós ainda não temos lá muitas tecnologias, né, que podem prescindir do petróleo para gerar alguns derivados, tá? Principalmente alguns tipos de plásticos. Tá? Então, obviamente, o petróleo vai continuar sendo importante durante muito tempo. Tá? Mas, inegavelmente, tá, as energias renováveis, quando a gente olha os gráficos de utilização, a gente vê que há um crescimento exponencial. Tá? Várias companhias de óleo e gás
já entenderam isso. Tanto que elas estão mudando o seu foco e deixando de ser petroleiras para ser empresas de energia. Tá? Nós estamos vendo o slogan dessas empresas. Tá? A Shell, recentemente, no seu plano estratégico, né, já coloca muitos investimentos na área de energias renováveis. Tá? E é uma petroleira tradicional. Né? Quer dizer, então, isso com certeza... E o uso das energias renováveis tem uma série de aspectos, até questão de performance, de desempenho do sistema. Né? Um motor a combustão, a gente sabe bem que o rendimento não é nenhuma maravilha. Né? É prático, né? Porque eu tenho lá um tanque de combustível, né, próximo, me dá uma autonomia boa para o meu carro. Tá? Mas nós estamos vendo os desenvolvimentos que estão sendo feitos com baterias elétricas. Né? Então, inegavelmente, isso é uma tecnologia que vai seguir. Tá? Os sistemas eólicos, né? Você visita a Europa, né? Você fica impressionado com a quantidade de torres gerando energia eólica. Né? E nós temos um potencial enorme também para isso. Então, o mundo vai ficar cada vez mais menos dependente do óleo e gás, não tenha dúvida. Tá? Continua sendo importante, óbvio, tá? Mas energias alternativas veio para ficar. Tá? E estudar essa questão de energias alternativas, se preparar para isso, é uma das áreas de melhor futuro para frente. Tá? Em relação à segunda pergunta, eu não gosto muito de usar essa palavra caos, não. Eu gosto mais de usar entropia. Eu costumo dizer que o grau de entropia elevado, que entropia, lembrando que grosseiramente falando, é um grau de desordem, né? O grau de entropia elevado, sim, conduz a uma reação um pouco mais instantânea. Né? A gente se movimenta mais quando a gente está sendo provocado. Observa que nós tivemos um problema para sermos colocados em casa. Isso foi um caos, como foi falado, né? Mas vamos ter também um problema para tirar-nos de casa. Então, hoje em dia, inclusive, muitas empresas já estão aventando a possibilidade, porque testaram, foi empírico, verificar que o nível de produção não caiu tanto e alguns segmentos até subiram com a pessoa home office e com uma economia muito maior. Eu tenho um filho meu que trabalha numa empresa e, obviamente, não vou citar o nome, mas eles pagavam caríssimos aluguéis dos locais e começaram e perceberam com essa pandemia que os funcionários trabalhando em casa, eles não precisavam pagar todos aqueles locais que eles estavam caríssimos. Então, eles reduziram bastante a condição de aluguel e a produção continua mesmo, e alguns até estão continuando a dar uma produtividade maior. Mas o mais interessante disso é que quando você está em casa, você começou a se atentar para determinadas tecnologias que você antes não percebia. No mínimo uma Alexa, né, que você faz isso, faz aquilo, e que era coisa que você não conseguia, nem entendia, nem colocava e nem achava importante. Então, eu digo que sim, quando a gente é provocado, muitas coisas que a gente não atentava e a gente acaba também evoluindo numa situação de entropia elevada. Concordo, eu dou razão a isso. Sair da zona de conforto faz o ser humano ser criativo. Tá? Você pode ser numa guerra, você pode ser numa pandemia, você pode ser em qualquer situação. Você sai da zona de conforto, você tem que pensar. Tá? Você tem que ser criativo. E o mundo sempre se desenvolve muito nessas épocas de crise, porque as pessoas saem do conforto, saem da zona de conforto. Né? E elas têm que agir, porque senão elas morrem. Né? Quer dizer, e o ser humano está vivo exatamente porque nós conseguimos nos adaptar. Né? Essa é a diferença. Legal. Bom, professores, pegando o gancho também nessa questão de adaptação e evolução, vamos partir um pouco mais para a questão do mercado de trabalho do engenheiro, né? A gente tem algumas perguntas dentro desse escopo. Como vocês também têm muita experiência tanto de mercado em sala de aula, e a engenharia
historicamente, ela é conhecida por ser um pouco mais masculinizada do que ter uma participação maior das mulheres. Como é que vocês estão vendo a participação das mulheres dentro do mercado da engenharia, principalmente dentro da sala de aula, né, no crescimento do número de interesse e as áreas que elas vêm atuando, e principalmente também no mercado? Como é que a mulher pode atuar na engenharia e também serem profissionais de extremo destaque? Olha, eu discordo um pouquinho de que as mulheres não estão atuando muito na engenharia, não, tá? Eu cito o meu exemplo aqui onde eu trabalho, nos cursos que eu coordeno. Para ter uma ideia, a engenharia de produção tem cerca de 70% aqui de mulheres e 30% de homens. Na engenharia civil, eu já formei 3 turmas, sendo que as 2 primeiras houve 80% de engenheiras e 20% de engenheiros. Engenharia civil. E na engenharia mecânica que eu tenho aqui, é 60% homens e, consequentemente, 40% mulheres. Então, o advento das mulheres nas engenharias eu estou achando fantástico. E eu não vejo mais uma impossibilidade, uma inviabilidade, e isso eu acho que nunca houve, mas agora está sendo materializado cada vez mais com as matrículas, tá, das mulheres. E vamos ser sinceros, o engenheiro ele acaba descambando sempre, com o passar do tempo, para a área de gestão. É inevitável. Né? Você acaba sendo engenheirão mesmo nos primeiros anos da sua vida e depois você acaba indo para a área de gestão. E qual é a diferença na área de gestão de um homem ou de uma mulher? Não tem nenhuma. Esse mito, né, ele tem que acabar. Eu acho que já acabou. Pelo menos é o que eu vejo nas universidades. Olha, não é mais assim, não. Aliás, eu estou muito feliz em ver esse advento cada vez mais, esse advento cada vez maior da presença feminina nas engenharias. Bastante mesmo. Sei que o Carlos vê disso. Posso dar um exemplo, que quando eu fiz engenharia mecânica na Unicamp, no período de 81 a 85, tinha uma mulher na turma e eu casei com ela. Então, eu entendo, eu me lembro bem naquela época, né, como eram os quadros. Basicamente as universidades eram muitos homens, né? Dou aula hoje e as proporções que o professor Biratã falou são as que eu vejo, né? Eu acho que para uma empresa, tá, não faz diferença se é homem, se é mulher, se é branco, se é afrodescendente, isso não faz a menor importância. O que a gente quer é gente competente, tá? E gente que resolva problema. Tá? Se você é competente e você resolve problemas, é proativo, tem todas essas categorias, né? Te garanto que você não vai ser prejudicado na tua carreira, não. Muito pelo contrário, o que as empresas querem é gente boa. Tá? Então, seja bom, né? Não importa a etnia, a raça, isso não faz diferença. Tá? Seja bom naquilo que você faz. Né? Isso faz toda a diferença para o teu futuro. O que o acionista quer é dinheiro, é lucro, gente. Se você for bom, amigo, não tem diferença alguma. Legal. Muito obrigado também pela explicação. Bom, a gente já está entrando aqui em quase 1 hora de live. A gente chegou a um auge aí de 1.600 participantes, né? O assunto está muito interessante, mas a gente tem que chegar a um final, né? E eu vou começar a trazer esse processo aqui. E aí eu queria colocar mais 2 perguntas e a gente já direcionar um encerramento. As 2 perguntas que eu tenho aqui é no sentido de, na sua opinião, qual das engenharias sofrerá mais com esse novo momento? E também, qual deve ser o foco do novo profissional quanto à qualificação da sua mão de obra? Posso finalizar essa minha parte já dizendo o seguinte: primeiro que o profissional, ele, do ponto de vista de formação, né, o que eu sempre digo é o seguinte: primeiro, começou, termina, né? O profissional de sucesso é aquele que, ao começar algo, ele termina algo, né? Eu fui fazer curso de direito ambiental, né, porque a minha esposa fazia um curso de direito de pós-graduação. Eu não tinha nada para fazer, fui fazer junto.
né? E foi um dos cursos mais legais que eu já fiz na minha vida, né? 39 advogados na sala e só um engenheiro, né? E me diverti muito, né? Eu acho que eu aprendi muito, né? O que a gente fala de qualificação é se desenvolva, né? Faça qualquer coisa para você ter alguma especialização ou algo que realmente o mercado queira, mas principalmente aquilo que você goste, tá? Faça o que você goste, tá? Eu não acho que pode falar de uma engenharia que vai ser mais ou menos prejudicada, tá? Todas as engenharias têm participação importante nos processos, tá? Vai ser prejudicado não a engenharia, vai ser prejudicado o profissional que não se qualificar, né? Esse sim vai ser prejudicado, não a engenharia. A engenharia vai se adaptar e outras engenharias vão ser criadas, não tem a menor dúvida, tá? Nós estamos num processo de desenvolvimento, né? Queria aproveitar e agradecer aí a presença, o convite de vocês, né? Gostei muito, acho que bastante interessante, né? E sempre que necessário, pode me chamar que ficaria à disposição. Né? Obrigado, professor. Vamos lá para concordo em gênero, número e grau com tudo que o Carlos falou. Não vejo que uma ou outra engenharia possa ser prejudicada em função disso, e é o profissional que não se atualizar é que talvez seja o mais prejudicado. E eu encerro dando um conselho a todos vocês. Primeiro, agradecendo, não parem nunca de estudar. Não se acomodem. Não deixem de se especializar em alguma coisa. Não deixem de estudar. É o maior patrimônio que a gente tem. Quanto mais especializado você for, melhor você vai ser para o mercado. Muito obrigado pelo convite, agradeço bastante, um beijo enorme no coração de vocês. Bom, pessoal, novamente agradecer a presença do professor Carlos Eduardo Barateiro e do professor Ubiratã de Carvalho Oliveira. Foi uma manhã, um final de manhã excelente, acho que o papo rolou muito fluido, foi instigante, interessante, principalmente provocativo, que é isso, né? Provocação gera criatividade, que gera a gente sair da zona de conforto e, como vocês falaram, procurar sempre se desenvolver e evoluir, né? Tanto independente de ser engenharia, de ser de humanas, exatas, biológicas, eu acho que os profissionais do futuro eles têm que estar com esse pensamento de estar sempre se provocando e sempre se atualizando. O mundo é muito volátil, o mundo é criativo e os profissionais precisam disso, né? E a gente quer que os nossos alunos tenham essas competências. Agradeço muito, agradeço principalmente a participação de vocês que acompanharam a nossa live aí durante essa 1 hora e pouquinho. O link para registro das horas complementares vai estar aqui no chat, tá, pessoal? E para vocês que gostaram dessa live e têm interesse nas próximas, peço que acessem os blogs das suas instituições na parte lá do mês da carreira e participem das demais lives, que com certeza vai agregar muito conhecimento para todos. Um excelente início de tarde e um bom resto de semana. Tchau, tchau. Muito obrigado, professores. Obrigado, um abraço, gente. Obrigado, um abraço.